Saudações, que felicidade estar de volta nesta casa, neste lar, nesta bancada. Eu já peço de plano perdão aos senhores porque o nosso grupo aumentou e eu não tenho tido tempo para vir todas as semanas aqui gravar os Saudações, mas claro que agora ficou bem melhor porque os nossos amigos Adelmano Benigno, Moreira Serra, Carlos Nina e muitos outros que estão compartilhando dessa bancada conosco exatamente para trazer informações importantes para você, telespectador. Teremos também um diálogo agora com o Dr. João Milson, que falará sobre intervenções importantes do direito do trabalho. Então, esse programa está cada vez maior e agora chama-se Saudações, uma comunidade de televisão, Saudações. E eu estou aqui mais uma vez para dialogar porque este tema é o tema da minha formação, eu sou eleitoralista e além disso é o tema do momento. Estamos enfrentando as eleições municipais, este é o momento. Então nada mais importante, nada mais justo do que o advogado eleitoralista e o marqueteiro político dialogar sobre isso para que vocês telespectadores, para que vocês entendam efetivamente o cenário político que se apresenta. Nós passamos por um Brasil recente em que houve uma grande bipolaridade. A gente tem assim, esses dois lados, essa discussão se apresenta, mas a gente precisa trazer sanidade jurídica, a gente precisa trazer técnicas de marketing político que vão muito além desta coisa do gosto de um lado, gosto de uma bandeira ou gosto da outra, porque nós que estamos aqui não temos bandeira. Veja bem, nós não temos bandeira, somos profissionais tanto do direito quanto do marketing. Na verdade, nós somos profissionais da tecnologia, porque hoje todas essas áreas que fazem principalmente o processo eleitoral precisam estar absolutamente antenadas, alinhadas com as tecnologias que se apresentam. E aí eu falo comigo aqui, o meu amigo, meu irmão, Wellington Feitosa. À vontade, meu irmão. Saudações, né? Mais uma vez, né, Ted? A gente está aqui justamente para falar do que tu falou, do que tu comentou agora, que é para sanar essa bipolaridade que acontece, né, nas eleições. E é bem isso, bipolaridade. Isso, vamos sanar isso com questões práticas, com questões técnicas, né, Ted? E trazer isso para você que está nos ouvindo hoje de maneira clara. Um primeiro tópico que nós vamos abordar aqui é justamente uma Big Tech, que é o Google, assim como outras que existem aí pelo mundo, mas o Google está fora das eleições 2024. Isso, vamos lá, Wellington, tu és o cara capacitado a falar desse tema, aliás, tu foste o primeiro a falar sobre essa questão nas redes, no Brasil, nós estávamos em Brasília e você comentou e depois disso pipocou pelo Brasil inteiro essa discussão. Agora deixa eu te falar, economicamente, o Google é uma empresa, claro, uma grande Big Tech, uma empresa de tecnologia, mas ela é, acima de tudo, uma empresa de publicidade. E ela ganha dinheiro com a publicidade dos seus anúncios, né? A gente... e aí tu pode me corrigir se eu estiver errado. Eu imagino que esse seja o grande carro-chefe da Google, que é a publicidade com seus anúncios, com a sua divulgação, com seus acessos e etc. Assim como alimentando milhões de famílias. Então, veja bem, o Google, que é uma grande Big Tech, ela já formou muitos milionários e bilionários pelo mundo, principalmente através daquilo que a gente chama de influenciadores digitais no YouTube, né? Então, eu te pergunto, voltando para essa discussão, por que, a pergunta é muito simples, por que o Google está fora das eleições 2024 do Brasil, se essa é a essência da sua atividade econômica? Muitas pessoas, Dr. Ted, me perguntaram sobre isto. E ao me perguntarem sobre isto, eu fui muito incisivo. Eu disse para eles, o Google participou e participa de todos os pleitos eleitorais e já se adaptou a inúmeras exigências do Tribunal Superior Eleitoral. E neste ano, no mês de abril somente, já com as pré-candidaturas já avançando e tudo ok, ele disse que vai até o dia 8 de maio vincular anúncios sobre questões sociais, políticas e eleitorais. E eu fiquei também espantado, porque, vejam bem, só em algumas reportagens que saíram de uso de verba de gabinete que deputados federais utilizam para fazer anúncio,
nós temos quase 2 milhões investidos ali. Muitos desses deputados nem utilizam esse recurso para anúncio e etc. Até porque o pleito desse ano não é ele. E eu sempre digo, vamos usar, você que é candidato, que é deputado de mandato, que é prefeito de mandato, que é vereador de mandato, utilize isso para prestação de conta do seu mandato com relação para a sociedade, ok? Dito isto, o Google simplesmente disse, não consegui me adaptar às regras impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral, portanto, vou me abster nesse pleito eleitoral de vincular anúncios políticos de cunhos sociais e eleitorais, focados, né, para a pré-campanha e campanha de 2024. O impacto disso é que a sociedade como um todo, que quer cada vez mais escutar o seu candidato, o seu pré-candidato, as suas propostas, o seu plano de governo, vai ter menos opções e menos canais para se informar disto. E o candidato vai perder as grandes telas, porque o YouTube roda em televisões, roda em smartphones, tablets, computadores, mas sobretudo televisores. E quem de nós aqui não assiste um clipe ou não coloca uma playlist de uma música para colocar? Se tratando disto, o Google perde muita receita. E eu também fiquei espantado. Eu falei, o Google está abrindo mão de uma receita aí gigantesca, que a gente não consegue mensurar, porque isso é muito variável, né? Mas nessa campanha eu tenho certeza que o tráfego pago, que é como essa mídia é tratada, e os profissionais de tráfego pago, eu sou um profissional de tráfego pago, doutor Ted, e eu sei o quanto as campanhas já investiram. Só em campanhas eleitorais para YouTube, que passaram pela minha gestão, nós passamos dos 6 dígitos com este investimento. E isso eu estou falando a nível Maranhão, que ainda é um estado nosso que ainda está evoluindo nisso. Eu acho que 20%, 30% aí dos deputados utilizam ou já utilizaram as redes do Google e do YouTube. Então, para você entender como isso impacta até na questão democracia do país. Porque nós não vamos A informação chega às pessoas. Como a informação chegar nas pessoas. E isso eu queria que o doutor Ted fizesse um comentário sobre essa parte democrática, de como isso também vai impactar. Porque, cara, nós que somos profissionais do marketing, doutor Ted, a gente não consegue entender por que o Google simplesmente recuou neste momento. E existem também especulações, coisas de cenário internacional, envolvendo Elon Musk, toda essa história aí. Mas isso são só especulações. O fato é que ele está de fora e diz que está de fora e ponto. Vamos lá. Essa discussão, eu sempre digo que para que a gente possa fazer uma análise jurídica efetiva de qualquer caso, a gente precisa ter acesso aos autos. E aí eu não tenho as informações que levaram a Big Tech Google a abandonar o processo eleitoral. Mas a gente pode perceber que esse fenômeno de abandono de processo eleitoral não veio acontecendo, pelo menos não tem dados com relação a isso, nos outros países. Então isso muito me estranha, no primeiro momento, tecnicamente, porque será se as regras do processo eleitoral não estão claras o suficiente? E aí eu ainda entro numa outra discussão que tem a ver com regulamentação, e aí eu falo da minha área, da questão jurídica propriamente dita. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem um parâmetro constitucional que é o seguinte: todas as regras que acontecerão no processo eleitoral, e aí nós estamos falando de processos eleitorais bienais para o Brasil, 2024, 2026, 2028, 2030. Então, a cada 2 anos, nós temos um processo eleitoral. Ano sim, ano não. Ano sim, ano não. Sempre nos anos pares. Nos anos pares, nós temos processo eleitoral para o Brasil. Então, no ano ímpar, um ano anterior, exatamente um ano do dia da eleição posterior, do ano par, nós então vou falar para ficar bem claro. Este ano, 2024, a eleição se dará no dia 6 de outubro. Então, até o dia 6 de outubro de 2023, todas, e aí eu vou ser muito claro, todas as regras do processo eleitoral deveriam estar compostas, deveriam estar
assentadas, elaboradas, publicadas. Por quê? Porque a partir dessa data, a gente pode fazer alteração na legislação eleitoral? Pode. Mas essas alterações não poderão interferir no processo eleitoral seguinte. Então, tu altera, mas não usa. Aí tu só pode usar depois do processo eleitoral, para o próximo processo eleitoral. Então, veja bem como isso é delicado. É delicado por quê? Porque algumas resoluções na última eleição, elas alteraram regras do processo eleitoral, porque as resoluções, aí que vou fazer mais um parênteses. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral, até março do ano da eleição, o que ele faz? Ele faz uma compilação de todas as regras aprovadas e edita o que nós conhecemos como resoluções eleitorais. As resoluções eleitorais nada mais são do que uma espécie de cartilha da lei, um resumo da lei, uma análise de todo o corpo jurídico, porque a lei pode estar em várias nomenclaturas, lei número tal, lei da ficha limpa, lei, código eleitoral, lei das eleições. Então, o que é que ele faz, o TSE? Ele faz um compêndio de tudo aquilo por temas e lança resoluções por temas, para que fique mais fácil para eles próprios, seus servidores e também a população entenda o jogo eleitoral. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que essas resoluções não podem avançar, alterar, modificar a legislação. E aí nós temos um problema. Qual é o problema? Nas últimas eleições nós tivemos normas de resoluções que inovaram no direito eleitoral, trouxeram ações a serem feitas durante o processo eleitoral que não estavam na legislação de outubro. Nós temos uma irregularidade. Essa irregularidade se manteve, porque o Tribunal Superior Eleitoral entendeu pertinente, e ela subiu ao Supremo, o Supremo se manteve. É um risco ao processo eleitoral, a gente acha muito delicado isso. Mas eu vou entrar numa outra discussão que tem um grau de complexidade maior ainda. Veja bem, todas as regras de processo eleitoral para o Brasil, ela possuem dois princípios fundamentais estruturantes, não podem ser alteradas. A primeira delas é a anterioridade, o que a gente chama de anualidade, ou seja, um ano antes da eleição. E tem uma segunda, a publicidade irrestrita. Quer dizer o seguinte, se por algum motivo a Big Tech Google entendeu que não poderia se adaptar àquelas regras, nós devemos conhecê-las. O problema é que estas regras, esses acordos tratados, fechados com relação às Big Techs, elas são normativas, e se elas são normativas, elas precisam ser públicas, e não estão sendo públicas. Por quê, Wellington? Porque antes, nos processos eleitorais anteriores, nós não tínhamos Big Techs a dialogar. Nós estamos falando de um fenômeno recente na história do Brasil, em que efetivamente a gente tem uma mudança de paradigma em que esses instrumentos, essas empresas, passam a ser essenciais para o processo eleitoral. O problema é, onde estão essas normas? Então, as duas, quando tu me fizeste essa pergunta, eu poderia muito bem dar a resposta se eu tivesse conhecimento aos dados que não estão sendo disponibilizados. Nós temos um problema que deve ser discutido por toda a população do Brasil, por todos aqueles que estão interferindo no processo eleitoral. Regras estão sendo colocadas sem que se tome conhecimento disto. Isso vai influenciar diretamente na publicidade, na transparência, na clareza, na entrega maior de conteúdo e de informação sobre as propostas, planos de governo e etc. Isso é o que a população vai consumir. Mas existe também uma especulação de que o Google não se adaptou às regras, não deixou claro por que não se adaptou, só disse que são muitas regras e muitas variáveis e não pode, mas como o Dr. Ted acabou de colocar aqui. Quais regras? Que regras? E se nós temos essas regras estabelecidas um ano antes do pleito, por que só agora, em abril, final de abril, praticamente, no final do mês, uma empresa desse tamanho demora tantos meses, gigantesca como essa, que tem muitas especializações e está sempre inovando, está sempre saindo à frente, inclusive, de outras Big Techs, como a Amazon, Apple e qualquer outra aí, a Microsoft. Então, assim, existem inteligências artificiais hoje criadas por essas empresas e é uma evolução gigantesca.
Uma das coisas que alguns grupos, né, onde nós discutimos essas regras, o que foi colocado? Foi colocado que existem algumas regras para o uso de inteligência artificial já nesse pleito. Olha só como a coisa evoluiu. Já existe. Já existe. Isso está publicado Para este pleito. para este pleito. E existem também algumas mini-reformas que não passaram ou que passaram, foram aprovadas, mas só para o próximo pleito 2026. Existem deputados estaduais até aqui no Maranhão, né, envolvidos nessa questão e etc. Porém, pode ter existido um medo da Big Tech Google de que as inteligências artificiais gerassem um problema para eles, porque existem vídeos gerados automáticos Isso. por inteligências artificiais que poderiam confundir o público, certo? Distribuindo fake news, o que é a famosa fake news. E isso, para o mundo, o Brasil já se tornou o país case, porque somos especialistas em divulgação de fake news. Então, pode ter sido uma desculpa, para mim uma desculpa esfarrapada, porque eles têm como controlar isso, afinal de contas eles mesmos desenvolvem inteligências artificiais de alto nível. Dito isto, o que eu quero deixar claro, Dr. Ted, é que é uma grande interrogação e ninguém tem a resposta correta e objetiva para esta questão. Vamos lá, eu vou me afastar um pouco do direito, embora não seja o meu costume, mas imagina que precedente que não se cria com esse afastamento da Big Tech Google do processo eleitoral. Como serão as próximas eleições? Ainda mais eleições tão divididas, eleições que possuem um grau de polaridade muito grande, de polarização muito grande. Então, veja bem, Wellington, será se nas próximas eleições, então, diante de informações internacionais que a gente tem, será se nas próximas eleições todas elas estarão fora do processo eleitoral? E aí eu vou te trazer outro dado. E no tempo da evolução, no tempo da revolução tecnológica, né? Porque nós passamos de uma evolução simples e fomos para uma revolução tecnológica. Nós tivemos há mais de 100 anos atrás a revolução industrial. Nós tivemos a revolução mecânica e agora nós estamos aqui diante da revolução tecnológica das inteligências artificiais. E por falar em inteligência artificial, nós temos a TED-A. Nós temos um tema a falar. Primeira coisa que eu preciso falar, e aí dentro da legislação, a nossa inteligência artificial, a TED-A, que você pode acessar, ter conhecimento, conhecer um pouco do que se trata no site, na plataforma tedanderson.com.br, vá lá, leia e perceba todas as informações do que nós estamos a falar, tem vídeos e tem informações sobre isso. Ela, no primeiro momento, em nada interferirá no processo eleitoral. E, por outro lado, em tudo interferirá no processo eleitoral. Vou explicar. Ela não será usada pelos candidatos para fim de propaganda eleitoral. Nós poderíamos fazer isso? Poderíamos. O que a gente fez? Restringiu. Vetou. Não terão acessos a produzir nada que possa ser usado para propaganda eleitoral, para interferir desta maneira no pleito eleitoral. Ela é uma inteligência artificial consultiva. Essa é a discussão que se apresenta. Então, por exemplo, deepfake, a questão das fake news, a questão da regulamentação da inteligência artificial, que quando usada no processo eleitoral, aonde? Na propaganda eleitoral. A alma, eu sempre digo, Wellington, que assim, campanha, é incapaz, não é possível que um vereador de mandato consiga ele pessoalmente dialogar 10 minutos, que é mais ou menos o tempo que se precisa para convencer alguma pessoa de alguma coisa. É o tempo de um discurso bem feito. Que ele é incapaz de conseguir, durante o processo eleitoral, passar 10 minutos e conversar com todas as pessoas que votarão nele para que ele possa ser eleito. Então, assim, como é que se alcança o eleitor? Se alcança o eleitor principalmente através do que a gente chama de propaganda eleitoral. E a propaganda eleitoral ela é diversa. Ela hoje é feita pelas redes sociais. E aí o Wellington Eu quero dar um dado para vocês aqui. Vamos lá. Pesquisa Data Senado, né, que foi uma pesquisa que saiu agora recente, afirma que 45% do eleitorado brasileiro é influenciado e toma sua decisão através da publicidade gerada pela rede social. Olha o problema que nós temos
se nós não entendermos isso Nós claramente. temos quase a metade da população efetivamente diretamente. Decidindo seu voto, isso é uma pesquisa oficial, está no site do Senado Federal, então 45% da população brasileira decide, toma sua decisão final baseada em publicidade digital. E uma Big Tech como o Google ficou fora disto, e nós temos uma grande revolução e um problema a ser costurado aí pelo direito eleitoral, que é combater essas fake news. Exato. E todas essas informações que são geradas por IA, desde áudios, vídeos, imagens comprometedoras, manipulações. Né? Olha a discussão que nós estamos tendo hoje. É preocupante, porque isso vai influenciar, de fato, o voto. E nós temos outro problema aí que se apresenta, Wellington, é o seguinte. E foi isso, eu acho que foi isso que o Google previu, porque antes nós tínhamos um número limitado, como temos hoje, de influenciadores, que eram os influenciadores televisivos ou da rádio. Então as multas eleitorais para rádio e TV são altíssimas, são as maiores. Então, mas as redes de rádio e TV, pelo menos aquelas prudentes, contratam um eleitoralista. Eu não estou falando do amigo advogado. Eu não estou falando do cara que ele conhece. Ou às vezes até do dono da televisão que é advogado. Não é isso. Eu estou falando de um cara que é especialista em direito eleitoral, de fato especialista em direito eleitoral, não aquele especialista anual, assim. Um ano ele é especialista em direito eleitoral naqueles 6 meses do processo eleitoral. Mas no outro ano ele não é mais. Aí depois vai mudando. Então não é esse cara que eu estou falando, não. Eu estou falando do cara que de fato vive o direito eleitoral. As grandes redes de televisão responsáveis e rádio contratam o melhor especialista para isso, para fazer a cobertura. Mas o problema, Wellington, que se apresenta é que alguns influenciadores, por redes sociais, e aí nós entramos num problema que este é teu. Eu quero te ouvir sobre isso. Veja bem, que eles por si só, sem falar em impulsionamento, porque aí nós estamos falando que o Google não vai permitir o processo eleitoral no caso de patrocinamento. Sim. Agora veja bem, e pessoas no Maranhão, por exemplo, que possuem milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Essas pessoas por si só serão influenciadores e não precisam patrocinar coisa alguma. Elas por si só alcançam e elas são mais fortes do que redes de televisão e rádio. Muito e nós temos um outro dado também, um outro problema que eu quero que tu se apresente. Veja bem, uma grande rede de televisão, como a TV Bandeirantes, ela consegue chegar em muitos lares. Mas numa pequena cidade, naquela pequena comunidade, onde tem uma pessoa candidato a vereador, o influenciador digital que possui um Instagram ou YouTube, ele consegue alcançar os eleitores daquele vereador mais do que uma grande TV. Muito mais. Muito mais. E aí, qual problema se apresenta? É que estes influenciadores, e assim como os candidatos que com eles se linkarem, responderão pelas multas eleitorais iguais em valores financeiros às grandes redes de televisão que possuem uma orientação jurídica especializada. Eu quero que tu fale sobre isso, porque veja bem, que janela que se abriu agora quando tu restringe os anúncios e todo mundo vai correr para quem? Para os influenciadores, pelo menos no Google. Pelo menos no Google. Fala sobre isso. Nós temos, vou trazer a memória de vocês aqui, uma questão clara que aconteceu nas últimas eleições. Esses grandes influenciadores fizeram uma diferença gigantesca. Artistas não são só influenciadores digitais. O artista, o cantor, o compositor, o ator de televisão, todos eles fizeram grandes movimentos nas últimas eleições, tanto de direita quanto de esquerda. E isso causou um frisson gigantesco. Só que agora a intervenção deles de maneira arbitrária nas eleições ou que fuja ali das regras do processo eleitoral, começam a gerar multas a partir de R$56 mil. Inicia a conversa por aí. E caso dada a repetição disto, né? Aí tu vai me corrigir, doutor Ted, chega até quando? Até quanto ela vai chegar? Dobra, ela pode chegar até 10 vezes o valor de 50 mil, nós estamos falando de mais de R$500 milhão. E tem um detalhe, Wellington, ela será também quanto ao valor gasto. Então, por exemplo, imagine que um determinado candidato, ele, para fazer aquela publicação, aquela divulgação, ele gastou 10 milhões, ele vai pagar 10 milhões.
10 milhões. Entendeu? Entendi, Então ele tem proporcional, um teto quanto à multa, que chega até 10 vezes o valor, aí nós estamos falando de $500 mil, um pouco mais de $500 mil, mas ele tem um segundo teto, e esse teto é variável, tem a ver com o valor gasto. Valor investido naquilo. Porque senão o cara pensa assim, exatamente para trabalhar assim, valor... eu vou pagar os 500 mil, mas vou gastar 10 milhões. Aí não, ele vai pagar os 500 mil e vai pagar os 10 milhões que ele gastou. Eu quero deixar claro para os senhores que estão nos ouvindo que durante 5 anos, né, ali a biblioteca das Big Techs, como o Facebook, né, a Meta em si, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, elas deixam registrado quanto você gastou com anúncios. Então é fácil rastrear isso e juntar provas e gerar uma multa, gerar um inquérito aí. Uma equipe como a nossa, que possui toda uma estrutura, rapidamente obtém esse dado. Justamente porque estamos falando da TED-A, que é justamente essa consulta, uma inteligência artificial consultiva que vai resolver o teu problema, minar a campanha, te blindar na tua campanha para você não cuidar erros. disso de maneira muito rápida e eficiente. E o bom da inteligência artificial é porque ela é 100% assertiva e ela não tem um viés político, ela tem um viés do que está posto na lei eleitoral para 2024. Então, doutor Ted... Quem ganha a campanha, Wellington, é o cara que faz mais ações? É aquele bonzão? Então, que diferença esse fato tem com relação... Qual é a proximidade da TED-A com relação a isso? Tu falaste que ela é assertiva, né? Que ela não erra. Sim. Então, assim, quem é o cara que ganha a campanha eleitoral, que está na frente no processo eleitoral? É quem erra menos. Quem erra menos vai ganhar a campanha em todos os aspectos. Eu até costumo dizer que desde o aspecto psicológico, do estado mental aí, né? Porque a campanha mexe muito com isso, né? Com esse equilíbrio mental e com tudo isso. Desde da tranquilidade de dizer assim, estou bem assistido porque eu sou assertivo, estou assessorado por uma inteligência artificial que é assertiva e que me deixa à vontade para pedir o voto no momento certo, para fazer o discurso certo, para fazer a minha publicidade eleitoral da maneira correta. E a inteligência artificial não veio para proibir, ela veio para auxiliar nesse processo. E ainda consegue enxergar o erro do adversário, né? E é o que é o mais importante, né? Porque quando tu enxerga o erro do adversário, você trabalha em cima do erro. Aí nós, que somos marqueteiros, vamos trabalhar isso de maneira a reverter o jogo ou te trazer um melhor resultado. Nosso tempo se esvaiu. Doutor Wellington Feitosa, marqueteiro do coração, por favor, se despeça. Meus queridos, meus nobres que nos ouvem, fiquem atentos ao processo eleitoral de 2024. Acompanhem aqui o programa Saudações. Acessem o site da Inteligência Artificial, tedanderson.com.br e fiquem informados sobre isto. É isso. Então, mais uma vez agradecer a você, telespectador, que nos ouviu nesta manhã de sábado, agradabilíssima. Quero dizer que estamos aqui, sempre disponível. Busque nossas redes sociais, Instagram, YouTube, @programa Saudações, e também vá lá, dê uma olhadinha, conheça essa evolução tecnológica para o Brasil e para o mundo, tedanderson.com.br. Até a próxima, que Deus nos abençoe e nos guarde. Tchau.